essas variantes, elas são esperadas, Felipe. Elas não nos pegaram de surpresa. A gente esperava porque os vírus, de um modo geral, eles têm uma capacidade de sofrer essas mutações muito mais fáceis do que nós, que somos mais complexos. Por exemplo, quando a gente sofre mutações, isso pode gerar um câncer ou outra doença, isso é muito mais controlado. O nosso corpo ele tem muito mais sistemas de controle desses erros genéticos, né? Uma mutação é um erro genético. E a gente tem, como os mamíferos de um modo geral, e nós seres humanos, nós temos muito mais mecanismos para controlar quando acontece esse erro. É como se eu pudesse apagar um erro, uma palavra que eu digitei errado e eu consigo corrigir. Só que como os vírus eles são muito simples, eles têm menos mecanismos de correção e essas mutações elas podem acontecer. A gente vê isso, por exemplo, quando a gente tem que fazer novas vacinas e adaptar novas vacinas para a gripe. É porque já se espera que surjam novas variantes para a gripe, e assim a gente esperava também que acontecesse com o SARS-CoV-2. Então, meio que não pegou de surpresa. A questão toda a gente não esperava, talvez, que se chegasse um ano após a pandemia com esse número de casos tão elevados, né? Eu não sou um estudante, um pesquisador propriamente especialista em vírus, eu entendo de um modo geral, como todo cientista da área da saúde, mas de um modo geral, o que a gente tem ouvido dos nossos colegas e dos estudos que estão saindo, das análises dos estudos que estão saindo, é essa questão toda de a gente não ter conseguido controlar esse vírus, né? Essas ondas podem acontecer à medida que maiores grupos de pessoas podem se infectar e isso pode se espalhar. A gente sabe que isso pode acontecer dentro de uma mesma variante, mas que uma nova variante